Criativo e criativa, no vídeo de hoje a gente vai aprender um pouco sobre a propriedade Z-index. Você vai entender quais as particularidades dela, como você vai poder utilizá-la nos seus projetos para deixar os seus projetos cada vez mais robustos e modernos. Tranquilo? Bora lá aprender então? Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e comentar sua sugestão de vídeo aqui embaixo. Eu respondo todos os comentários e sempre trago sua sugestão por aqui. A gente também tem uma newsletter onde toda terça-feira eu mando na sua caixa de entrada dicas e insights do mundo do web design. Toda terça às 8 horas da manhã, tá bom? Assina lá que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bora aprender então aqui o que é o Z-index? Primeiramente, para você ativar o Z-index no seu objeto, você vai selecionar o seu objeto, por exemplo, um container, você vai vir no menu lateral direito e você vai ver que aqui você tem algumas abas. Na aba Styles, você vai clicar em mais e você tem a propriedade Z-index, né? Se você vir no texto, por exemplo, você pode vir aqui na aba Styles também e ativar o Z-index. Se você vem aqui, por exemplo, nessa foto aqui, você pode vir em Styles e ativar o Z-index. Se você vir nesse outro container, você pode ativar o Z-index. O Z-index, geralmente, em alguns objetos, ele já vai aparecer aqui na aba Styles. Outros objetos você precisa adicionar. Vamos entender agora sobre ele? Veja bem, eu adicionei um Z-index aqui no meu header e ele está como 0, certo? Agora imagina que eu queira colocar esse header como fixo para ele passar por cima de todos os objetos, beleza? Eu vou colocar ele aqui como fixo, né? E ele está por cima dos objetos aqui, tranquilo? Agora imagina que nesse container aqui, ó, eu coloque o Z-index dele como... Deixa eu adicionar o Z-index aqui. Eu queira colocar o Z-index dele como 1, beleza? Você vai ver que nada aconteceu. Se eu colocar o Z-index dele como 2, por exemplo, nada aconteceu ainda, tá? Mas, por exemplo, se eu vir aqui nele e pintar ele de branco, adivinha o que aconteceu? Ele passou por cima do texto. Se eu tirar o 2 e colocar um 1 também, ele passa por cima do texto. Mas se eu colocar o 0, por exemplo, ó, deixa eu colocar o 0 aqui, o texto vem por cima dele. E aí, qual que é a lógica do Z-index? O Z-index basicamente é um organizador de camadas. Ou seja, quanto maior o número do Z-index daquele elemento, mais à frente aquele elemento fica do outro. E quando você vai utilizar o Z-index? Você vai utilizar o Z-index em elementos que vão ficar flutuando ou fixos, né? E principalmente aqueles elementos que têm posição absoluta, tá legal? Então, por exemplo, aqui eu quero um topo fixo. Esse topo fixo ele precisa ficar à frente de tudo, mas se eu tiver objetos aqui com Z-index maior do que meu topo fixo, ele vai brigar com eles. Mas, por exemplo, o meu topo fixo ele tem um Z-index de 0 e esse elemento aqui tem um Z-index de 0. Ele vai dar prioridade, então, para o elemento que está fixo, correto? Mas se eu coloco esse meu elemento aqui, onde tem os blocos como 1, ele passa à frente do meu texto, né? E aí, qual que é a sacada? O Z-index ele vai até o número 9 aqui no Framer. Então, se você usa um Z-index como 9, significa que você tem um Z-index muito alto. Então, sempre tente colocar o Z-index mais alto possível naqueles elementos que vão ficar fixos, flutuando, por exemplo, né? Então, o topo é um caso desse. Então, eu posso selecionar o topo aqui, vir aqui e colocar o Z-index dele como 9. Se eu coloco, ele passa por cima de tudo e quando eu scrollar a página, tudo acontece. Tranquilo? Então, é basicamente isso. Se eu não me engano, ele vai até o 10, né? É isso mesmo, o Z-index aqui vai até o 10. Então, até o 10 você consegue colocar. Os outros números você vai definindo. Você não tem que sair colocando o Z-index em todos os objetos. Você geralmente vai usar o Z-index em objetos flutuantes, fixos e objetos que vai passar por cima um do outro, né? Então, tem várias possibilidades aqui que você pode estar utilizando no Z-index. Vamos criar uma possibilidade aqui junto com vocês. Eu vou deletar tudo aqui e aí eu vou criar um container aqui, tá? Eu vou apertar minha tecla F, vou desenhar um container, vou colocar o width como fill e o height eu vou colocar como viewport para ele ocupar 100% da altura da minha tela. E aí eu vou colocar o nome dele como hero, tá bom? Vou tirar a cor de fundo, vou adicionar um auto layout.
Aqui dentro eu vou apertar F e vou desenhar 3 frames, tá? Eu vou desenhar um frame aqui, que vai se chamar bloco 1. Vou dar um Ctrl D, vou desenhar o bloco 2. Só que eu quero que esses frames fiquem um abaixo do outro. E aqui eu vou desenhar o bloco 3. Ficou muito pequeno o sem viewport, então eu vou deixar fixo e vou aumentar aqui para 820, por exemplo, tá? Só por um teste, beleza? Eu posso selecionar Shift e selecionar todos e arredondar a borda aqui como 20. E agora, esse primeiro, ele vai ter a cor preta. Esse segundo, ele vai ter uma cor preta mais clara. E esse terceiro, ele vai ser quase como um cinza, beleza? Posso dar um espaçamento maior entre eles de 48. Se eu der um play, nada aconteceu, beleza? Agora, o que eu quero fazer? Eu quero que esse card passe por cima um do outro, né? Conforme eu for rolando aqui. Então, esse primeiro card aqui, eu vou trocar o tipo dele para stick e vou colocar um overflow nele como visible. O overflow aqui da Hero eu também vou ter que colocar como visible e o desktop aqui já está visible. Se eu der um play e começar a rolar, ele vai grudar, só que ele vai passar por cima de tudo, tá vendo? Eu vou duplicar essa Hero aqui e vou colocar o meu desktop aqui como fit content. E aí tudo que está dentro dessa outra Hero aqui eu vou deletar só para me ter espaço como se fosse um site normal. Aí essa outra dobra aqui eu vou colocar, por exemplo, 2000 de altura, tá? Aí eu vou colocar aqui dobra 2, por exemplo. Só para vocês entenderem. E aí quando eu passo, ó, ele vai grudando e ele trava ali no final do container, né? E aí vamos supor que eu quero dar um espaço aqui para ele não grudar 100%. Eu quero dar um espaço aqui no topo de 20 pixels. Ele vai dar o espaço e vai grudar, né? Só que imagina que eu quero que quando ele role, ele trave aqui e o outro também vai travando e vai passando um por cima do outro. Esse aqui, por exemplo, eu posso colocar ele como stick e posso colocar 30, né? E aí eu travo e ele também vai passar por cima um do outro, tá vendo? E aí eu quero que esse aqui também tenha um stick e vai ser um stick de 40. Se eu der um play e começar a passar, olha só o que vai acontecer. Travou tudo, né? E aí, eu te falo uma coisa. Como você não definiu o Z-index, ele entendeu que são elementos próprios, então ele basicamente colocou o Z-index 1, 2, 3. Mas agora imagina, por exemplo, vou te dar um exemplo, que o Z-index desse bloco 1 aqui fosse 3 e os outros fossem 1. Eu vou dar um play aqui e vou passar, olha só, ele passou por cima de todos. Imagina que o Z-index desse aqui fosse 4. 4 não, imagina que o Z-index desse segundo fosse 4. Vou dar um play, vou rolar, ele vai passar por cima de tudo, tá vendo? Agora vamos fazer certinho? Vamos deixar o Z-index desse aqui como 1, o Z-index desse aqui como 2 e o Z-index desse aqui como 3. E eu vou dar um play e vou começar a rolar, grudou tudo certinho. Então o Z-index ele é uma propriedade maravilhosa que dá para você fazer bastante coisa. O Framer é inteligente, então tem objetos que ele vai entender quais ele vai dar prioridade, como aqui você viu, sem eu definir, e ele deu prioridade e ficou certinho. Mas quando eu coloco o Z-index errado, acaba ficando confuso e o Framer não consegue entender o que você quer fazer. Então o Z-index ele é super importante para isso. Acho que esse vídeo merece o seu like, a sua inscrição. Ativa o sininho das notificações também e deixa um comentário aqui sobre o que você achou desse tutorial. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo. Criativo e criativa, até mais.